não me engano, votou contra o Plano Real. Recentemente o senhor votou contra o cadastro único positivo. O senhor, quando faz referência ao processo de desenvolvimento do Brasil, sempre se refere ao período militar, que o senhor deve saber que foi o período que mais criou estatais no país, né? Então não tem nada a ver com o discurso, e aí que vem a minha pergunta, não tem nada a ver com o discurso que o senhor faz, em particular vinculado ao Paulo Guedes, que a gente conhece, assessorou lá a equipe econômica do Pinochet, foi um extremo liberal, é o oposto, exatamente o oposto do que foi o regime militar brasileiro, talvez 180 graus do que foi o regime militar brasileiro, do ponto de vista econômico, sendo que o resultado foram os opostos, né? Aqui o regime militar brasileiro, que o senhor toda hora cita, entregou o país com uma hiperinflação, com um problema fiscal cavalar e com uma participação do Estado na economia, talvez a maior da história do Brasil. É no período democrático que a gente tentou corrigir a superinflação, corrigir a questão de fiscal e, de alguma maneira, implementar alguns projetos que têm a ver com desenvolvimento mais sustentável. Como é que o senhor explica essa contradição? O histórico do senhor e as referências no discurso são muito estatista, muito anti-reforma, muito anti qualquer tipo de liberalização do processo econômico, e aí o senhor vem e fala que o seu principal assessor econômico é o Guedes, que é um ultraliberal que defende, inclusive, a privatização da Petrobras. O senhor precisaria se posicionar. Nesse caso recente da greve dos caminhoneiros, que foi parte greve e parte lockout, o senhor acabou apoiando essa greve, esse movimento. E aí resultou num tabelamento de preços, subsídio ao diesel e, simultaneamente, nós tivemos um problema de concorrência vinculado a esse modelo de tabelamento. O senhor poderia explicar um pouco melhor a visão? Sim, sem problema nenhum. Primeiro que o ser humano evolui. Você não está se referindo, com todo respeito, a um troglodita. Plano Real, votei contra, sim. Lá naquela época, em 94, a inflação de janeiro e fevereiro de 94 foi expurgada apenas para os militares das Forças Armadas. Sou capitão do Exército. Tentei negociar com a equipe econômica o mesmo tratamento para os servidores públicos. Não consegui, votei contra. O que podia fazer? Questão do cadastro único. Não temos qualquer garantia do sigilo dos cadastrados. Zero. E até falei lá, por que não bota? O pessoal faz emenda na perna, faz emenda e bota aí, que é o voto favorável. Vou mandar o MP depois. Não mandaram ainda. Quanto estatizante, eu queria saber, em 70, se não fosse estatal, né, quem faria Itaipu Binacional? Responda isso. Quem faria se não fosse o governo federal? Agora, tire as obras de infraestrutura do período militar e veja o que sobra do Brasil. Não sobra nada do Brasil. Me aponte uma grande obra do Sarney para cá. Não defendo estatizações agora, não. Questão de Pinochet. Bem, se for falar em política, lá tinha 30 mil cubanos quando ele entrou. E foi feita uma política econômica diferente do que está aqui, tanto é que deu certo. E muitos economistas que temos no Brasil hoje participaram, naquela época, né, da política econômica de Pinochet. Caminhoneiro, eu acompanho há 2 anos. O governo não tem órgão de inteligência. Acabei de falar, a inteligência do governo é cubana e venezuelana. Acabei de falar isso aí. Ele não foi pego de calças curtas. Estive em Gramado com os caminhoneiros, estive no Rio de Janeiro 2 vezes, várias vezes em Brasília também, problemas que eles têm todos. O governo simplesmente é insensível, ou melhor, não tem moral para buscar a solução de problemas, que está tudo loteado. Quando fala em multagem eletrônica, tem uma pequena máfia de colega meu que trata desse assunto. O senhor anda 70 por hora lá em Leblon, Copacabana, que não tem passarela, mas na Rio Santos tem que andar 40 por hora. Por que isso? A indústria da multa. Isso pesa no bolso do caminhoneiro, das empresas, pesa na inflação no final do ano. Tá? A questão da roubo de cargas, é hoje que vem tratando esse assunto. O pessoal fala que eu estou errado, mas a política deles é continuar a audiência de custódia, uma equivocada política de direitos humanos, é uma preocupação enorme com o encarcerado, é não reduzir a moralidade penal, tudo é progressão de pena. O bandido é um coitado, o desgraçado somos nós. Então chega uma hora que explode o negócio. Apoiei sim, fiz vídeo. 4, 5 dias depois fiz um outro vídeo, e sempre falando em não obstruir rodovias. Eles não fizeram. Quando começou a infiltração, a obstruir, reforcei, pedi para eles, seria um gesto de altruísmo, etc, deixar o movimento. Ganhei antipatia de metade deles. Não fui para a pista em nenhum momento.
Agora, o governo não tem capacidade para se antecipar a problemas. É um governo omisso. É um governo que não se expõe. Com que moral vai se expor também, né? Dessa forma de fazer política, não toma lá da cá, como é que vai fazer uma política sadia para o seu país? E as mudanças acontecem. É natural. Muita coisa que, se fosse hoje, não teria feito ontem, com toda certeza. Deixa eu pegar então o último minuto aqui e voltar para um ponto que também acho que é uma questão permanente sobre a sua candidatura, deputado, que é a questão da governabilidade. O senhor se referiu aí a montar uma bancada, talvez ad hoc, né, a posterior a tomar a posse. Mas a gente precisa lembrar, talvez, que um pouco o histórico, vou ser bem rápido. O histórico do senhor foi aprovar, ao longo dos 24 anos, 1 ou 2 projetos, o senhor nunca liderou uma comissão, ou relatou um projeto importante. Como é que de uma hora para outra o senhor, que em 24 anos não conseguiu montar uma coalizão mínima, conseguiria no dia 1º de janeiro? A pergunta é complexa, já Mas não sabe como é que são escolhidos os líderes de partido, vice-líderes e presidentes de comissões? É a maneira como é escolhido. Se eu tivesse participado dessa coalizão toda, talvez tivesse preso uma hora dessa. É muito simples. Essa é a forma de fazer política. É isso mesmo, Bolsonaro. Parabéns. É verdade. Falam sobre violência no Rio, o cara não fez nada. Se eu tivesse feito algo com o Cabral, estaria jogando dominó com ele em Bangu. Que a maneira de fazer política atualmente é essa. Essa é a verdade que o povo brasileiro não está acostumado a ouvir. Faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos. Posso elogiar o Levac de novo? Se for em tom de piada, eu adoro. Mas nós perdemos, pelo politicamente correto, esse espírito de brincar. Não pode brincar por mais nada praticamente. E eu exagero de vez em quando nas brincadeiras, por isso sou réu no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vai mudar o Brasil se Deus quiser. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns, Bolsonaro. Sua boca. E aí, gente, acabamos de fazer agora, Bolsonaro acabou de falar. Tem o coffee break agora. Bolsonaro acabou de falar aqui agora, foi muito bem aqui no debate da Ânima. Abraço.